Falta só a Lu voltar agora. Voltou. Beleza. Pronto, voltamos todos. Pronto. Pronto. Só eu que caí? Foi todo mundo. Ah, tá. Foi todo mundo. Mas interessante, a gente estava falando em ganho, né? Depende muito da região onde você está, das especializações que você faz, tá? Porque eu me lembro que eu fui subindo alguns degraus, eu comecei na minha clínica, eu conseguia cobrar R$ 20 da sessão e ainda achava que eu estava dando uma facada no meu paciente, né? Aí eu subi para R$ 50, sempre achando muito caro. A minha primeira especialização foi em EMDR. EMDR é uma técnica que trabalha trauma. Tô apaixonada. Assim. É a minha preferida. É incrível, porque eu me sentia muito de mãos atadas quando um paciente relatava um trauma. Quando um paciente... Eu acho assim, o comportamental às vezes é chato, né? E o resultado é muito lento. Estou com 43, então eu já fiz gestalt, você conhece já fiz todas, eu tive mais 5 terapeutas. Uhum. E tem uma grande minha amiga que ela mora no Guarulhos, que é psicóloga também, que agora só faz atendimento online. Mas eu acho assim, eu tive burnout. Então, quando eu tive síndrome de burnout, eu só consegui reverter meu quadro com a MDR, entendeu? Porque o comportamento, o MDR, você vê um resultado significativo. Tipo assim, hoje, a minha terapeuta aqui no Rio, eu não tenho condições de fazer com ela. A sessão para R$300. Então, mas ela é supervisora de MDR. Ela hoje supervisiona a turma, entendeu? E ela tem várias especializações. Sim. Aqui em Rio Preto, parece que a psicóloga que mais cobra da sessão é uns R$350 a sessão. Mas em São Paulo, tem psicólogos de MDR cobrando R$600 a sessão. Então, é uma questão de saber, especialização... né, de ter essa segurança. Eu acredito que é uma caminhada pessoal do psicólogo, né? Eu tive que trabalhar muito isso em terapia. Eu me senti segura para olhar para o meu paciente, para uma pessoa que nem me conhece, e falar: minha sessão vale isso. Uhum. Sabe? Quanto tempo demora essa especialização, Lu? A especialização em MDR é a jato. São 3 finais de semana só. No primeiro fim de semana, ela é muito cara, mas ela vale muito a pena. Investimento, né? É um investimento. E foi um investimento que eu fazia, assim, era o limite da minha conta. E eu dava o chequinho lá e ia para São Paulo. Fiz em São Paulo. No MDR, eles sugeriam que sua sessão não fosse menos de R$100. Uhum. E aí eu falava: ai, gente, como é que eu faço isso? Minha sessão tá 50, eu não consigo aumentar e tal. E aí eu fui. Então aumenta, vai para R$80, vai para R$100, vai sentindo essa segurança, sabe? E eu consegui ir com a minha sessão para R$100. Aí eu fiz a minha especialização, segunda especialização em Gestalt terapia clínica, que é a minha linha de atuação, assim, que eu sou apaixonada, né? E eu sentia que eu tinha que ter um pouquinho mais da teoria, eu tinha que ter um pouquinho mais do conhecimento, e fui fazer. Uhum. Na Gestalt terapia, eu também fui sentindo segurança em ir para R$120 a sessão, né? E mais recentemente eu fiz a outra formação, que foi em self-healing, autocura, né? Que é um trabalho corporal, que é um trabalho fora da psicologia, mas que vem a somar muito com tudo que eu já faço, né? E aí sim eu fui vendo que as terapeutas lá, que trabalhavam só com self-healing, faziam uma sessão de R$180, de R$200, e que as pessoas estavam pagando e que tem um bom retorno. E eu comecei a me sentir à vontade, né, em dizer que a minha sessão vale R$150. Né? Então, é um processo, é uma caminhada. A gente não consegue sair da faculdade falando: eu vou cobrar R$150.
né? Mas eu acho que dá para sair da faculdade cobrando R$ 50. Eu não cobraria mais 20, sabe? Como eu fiz lá, recém-formada. Porque você consegue ajudar muita gente mesmo não tendo uma especialização, né? Você consegue ajudar muitos dos pacientes porque as pessoas chegam sem conhecimento nenhum. E é um conhecimento que você já tem, né? E sem conhecer a si mesmo, né? Você vai fazer perguntas muito claras para aquela pessoa, que é muito claro para você, mas que é muito difícil para aquela pessoa. Quer um exemplo? O que você está sentindo agora? Gente, isso quebra a perna dos pacientes. Falam, não, como assim? O que eu estou sentindo? Ah, eu estou pensando que tal coisa. Não, o que você está sentindo? Né? Qual a sua sensação física agora? Isso é trazer a pessoa à consciência. Né? Ela fala, que sensação física? Não, tá tudo bem comigo. Mas o que é tá tudo bem? Tem alguma sensação gostosa no seu corpo? Tem uma leveza nas pernas? Tem, né? Tem uma tensão no pescoço? Escuta seu corpo agora, né? E isso é riquíssimo para a pessoa que está chegando em terapia, escutar o próprio corpo, escutar as emoções, o que você está sentindo, né? Você está me contando uma história, mas o que você sente enquanto você conta essa história agora? Né? Então, a partir do momento que você tem um preparo para fazer isso com o outro, gente, vale pelo menos R$ 50, vai. Vale bem mais, né? Vale muito mais, Nossa. né? Mas é realmente essa caminhada. Então, falar em ganho é pensar primeiro para que caminho você vai, né? E como que vai estar a sua segurança ao realizar esse trabalho. Legal. Perguntas, Malu? Sobre a clínica, não muito, mas eu queria perguntar sobre algumas outras áreas. Se a Cris tiver alguma sobre clínica, ela quiser perguntar antes. Não, pode perguntar. Beleza. A área que mais me interessa agora na psicologia seria a psicologia social, né? Que trabalha normalmente junto com os assistentes sociais, enfim, normalmente em instituições, né? Do governo, o CRAS, essas coisas. E aí eu queria te perguntar se você sabe alguma coisa sobre essa área, se você já trabalhou, enfim. Bem interessante isso. Eu tinha até esquecido dessa psicologia, porque eu não tenho experiência nessa área, né? Eu nunca fiz nada relacionado nessa área, nenhum estágio, né? Só as aulas mesmo, porque tem aula, tem essa disciplina na faculdade de psicologia social. É bem interessante, tem campo para isso, né? Tem concursos para isso. Eu cheguei a fazer, agora você falando que eu lembrei, eu cheguei a fazer uma entrevista para estágio, era uma dinâmica em grupo, assim, para um estágio em psicologia social, mas eu não tive retorno, não passei nessa entrevista, então eu não fiz nada, mas eu cheguei aí numa entrevista. É bem interessante, você quer ir ali, né, no foco, ir direto aonde a coisa está acontecendo. É muito bacana. Cada psicólogo vai estar olhando um ponto de vista diferente ou a pessoa dentro de um contexto diferente, né? E eu percebi que, por exemplo, trabalhar na clínica particular e trabalhar numa paróquia, que eu atendia nas salas de catequese ali, eu já atendia públicos diferentes, né? Com realidades diferentes, de formas diferentes. Então, se você vai para dentro de uma escola, você vai olhar essa pessoa num contexto diferente. Se você vai para um hospital, se você vai para uma psicologia social, mas todos eles vão estar olhando o quê? O lado saudável do paciente, né? O que essa pessoa tem para se superar, o que essa pessoa tem para superar aquela situação que ela está passando. E aí, quando as pessoas me perguntam assim, nossa, você passou o dia inteiro ouvindo problemas? Eu falo, não, eu passei o dia inteiro vendo soluções. É isso mesmo. E faz todo
toda a diferença. Ah, Né? Eu não fico ouvindo o problema, eu fico olhando o potencial que aquela pessoa tem de se restabelecer, né? Na melhor forma que ela tem de fazer isso. Que não necessariamente é aquela forma que a gente acha, né? Então a gente vê uma mulher que tá péssima dentro de um casamento. Aí você fala, separa, pronto, resolve os problemas dela. Quando na verdade você não sabe, né, se vai resolver os problemas dela. Então a gente não tem a solução, a gente não tem a resposta. Né? Às vezes ela descobre que ela dormindo num quarto, o marido em outro, esse casamento muda, né? Ela descobre que eles podem morar em casas separadas, mas continuar casados. A gente tem tantas coisas, né? Tantas opções possíveis e que às vezes o paciente te traz isso e não você. sim. Né? Legal. Meninas, aproveitem. Legal. Como é que funciona essa especialização que você falou que fez de self-healing? Não conheço. Como é que funciona? O self-healing não precisa ser psicólogo para fazer. Na verdade, o self-healing é muito mais a gente olhar para a gente para poder olhar para o outro, né? Então, é uma formação que tem desde pessoas que estão adoecidas. Então, no meu grupo tinha pessoas com esclerose, com problemas de vista, perda da visão, né? E que iam para compreender melhor o funcionamento do corpo e aprender exercícios para praticar em casa. Tá? E aí eu fui me achando a terapeuta, né? Cheguei lá, falei, não, eu não vim para me curar, não. Eu vim só para ajudar os outros, né? E de repente fui murchando, né? Falei, opa, não tá tão legal, preciso trabalhar isso em mim, né? E aí eu fui me colocando como paciente ali para então compreender o outro. Quem me falou do self-healing foi um amigão meu que é médico oftalmo. E ele começou a me contar a história do Meir Schneider. Meir Schneider é fundador do método Self-Healing. Ele nasceu cego e começou a fazer alguns exercícios para a visão e percebeu uma melhora de 70% na visão dele. Ele tirou carteira de motorista, ele recuperou muito a visão. E aí esse oftalmo, ele falou, olha, o que você acha de fazer essa formação? Eu falei, gente, eu vou ter minha agenda lotada, né? Se eu for fazer uma formação dessa, um oftalmo tá me falando, eu vou fazer para curar as pessoas da visão, não curar, né? Mas para fazer com que as pessoas tenham uma melhora na visão. E tem mesmo, né? Porque o que acontece? Os nossos olhos são músculos, né? Tem músculos aqui em todos os lugares, né? E a gente nunca aprendeu a trabalhar com esses músculos, a relaxar, a fortalecer, né? E quando a gente começa a aprender, realmente há uma melhora, tanto nos olhos quanto no corpo como um todo, né? Então, eu não sei como estão agora as formações em self-healing. Tem um site que deixa eu só ir vendo aqui para falar certinho para vocês como que é. Se eu não me engano é Self-Healing Brasil. Lu, é meio que baseado no livro do Poder do Subconsciente? Mais ou menos. Não conheço. Não? Não, Meir Schneider, ele tem alguns livros que eu já vou falar aqui para vocês. Ó, é isso mesmo, gente. Deixa eu copiar esse link aqui e colocar aqui para vocês. Então, entrando no Self-Healing Brasil, vocês mandando lá o contato, o pessoal pode falar onde tem informação,
né, onde que vocês podem encontrar essa formação. E também no site do EMDR, para quem tem interesse pela técnica, tem emdr.com.br, será? O Meir Schneider tem livros como o Manual de Autocura. Tô até com os livrinhos dele aqui. Olha lá. Manual de Autocura. Aqui é um manual mesmo para quem quer. Então, esse aqui tem volume 1 e 2. Eu fiquei sabendo que o volume 2 era mais para patologias, né? E aí eu abri o volume 2 e estava escrito assim: se você chegou até aqui, é porque você adoeceu e você não cuidou do seu corpo. Então volta para o volume 1. Nossa. Então, o que é o volume 1? O volume 1 é você aprender exercícios, aprender a ouvir o seu corpo para não adoecer. E o que é o volume 2? Você adoeceu? Então, tem alguns exercícios mais específicos. Mas então, tem o movimento para autocura, o manual de autocura, né, que são livros teóricos e práticos do self-healing. Tem muita coisa muito interessante, que se você já tiver uma consciência corporal legal, dá para ir seguindo alguns exercícios pelo livro. Né? Agora, se tiver um profissional que possa fazer as massagens do self-healing em você, te ensinar outros exercícios, gente, é fantástico. Eu falo, eu preciso de gente do self-healing aqui em Rio Preto, viu? Porque eu tô carente aqui, eu faço self-healing nas pessoas e não recebo de volta, então eu quero. Ah, legal. Mas, gente, mais perguntas? Essas especializações são cursos ou são pós-graduações? Aí você vai encontrar de tudo, né? Você vai encontrar desde cursos mais rápidos até pós-graduações, vai depender do que você pesquisar, do que você quiser, né? Às vezes eu quero só entender melhor esse assunto, como por exemplo, eu num curso de psicofarmacologia, que eu fiz um fim de semana, fui para São Paulo, foi sábado e domingo e recebi uma apostila muito bacana, muito legal, que eu me apoio nela ali, né? Então, eu não fiz uma pós-graduação nisso, né? Eu não queria compreender tão a fundo assim. Vai depender do quanto você quer se aprofundar no assunto. Bom. Até quando você já sabe qual área você gosta mais, né? E aí você quer se aprofundar nessa área, porque a psicologia é muito, muito ampla, né? E aí, se, por exemplo, uma pessoa que já sabe que gosta da área hospitalar, faz uma pós nessa área, né? Você acha que é importante fazer uma pós? Eu acho importante. Eu acho que a faculdade, ela te prepara até certo ponto, né? Mas na faculdade tem muitas matérias que precisam ser dadas e nenhuma que eles conseguem aprofundar tanto a ponto de te preparar muito como profissional depois naquela área, né? Então, a partir do momento em que você descobre que é naquela área mesmo que você quer trabalhar, é bem bacana que você se especialize um pouquinho mais nisso, né? Então, eu acho importante, sim. Eu respeito profissionais que não fizeram nenhuma pós, né? Eu acredito que acabam ficando numa linha de atuação e que ajudam também os seus pacientes, mas quanto mais você for estudando, quanto mais você for se aprofundando, mais você vai conseguir também compreender a necessidade daquele paciente e ajudá-lo com aquilo. Legal. É, muito legal. Muito legal, né? A gente estava conversando, você falou que na parte dos estágios e tudo, né? Eu sei que deve ser... É diferente a gente ser a paciente, né? E ser psicóloga, né?
Quando você acha que você conseguiu ter, tipo assim, a segurança de sentar diante de uma pessoa e falar assim, não, eu sou psicóloga agora, quais ferramentas que eu vou usar? Você acha que foi o quê? Foi final do estágio que te deu essa segurança ou tu deu a cara para bater assim, não, vou ter que sentar e encarar e ser? Sim, é interessante, né? Isso também é uma construção, cada um vai ter um tempo diferente. Eu me lembro que eu, assim, surtei, eu chorava quando eu fui para o atendimento clínico. Eu falei, como é que eu vou para o atendimento clínico? A vida inteira eu ouvi que eu tinha carinha de menina, que eu tinha carinha de criança. Eu falava, gente, como que eu vou parecer mais velha? Eu vou passar uma maquiagem, eu vou prender o cabelo, eu vou, né? Porque a pessoa vai olhar para mim e vai ver que eu sou muito nova e tal. Depois eu fui compreendendo que isso era uma coisa minha e não do outro, Sim. né? E eu fui compreendendo isso quando eu comecei a atender idoso na clínica. Idoso é uma delícia de atender, porque eles te olham e eles sabem que se você está formada, você pode ter a carinha de menina que for, eles vão ouvir o que você está falando. Uhum. Né? Então, essa segurança, eu até ano retrasado eu estava trabalhando em terapia. Esse ano na quarentena, alguns insights foram vindo, algumas fichas foram caindo e foi me trazendo mais segurança esse ano. Mas ainda assim tinha pacientes que chegavam na minha clínica e eu me sentia, não sei, será? Eu preciso mostrar conhecimento para essa pessoa. O ano passado eu recebi uma mulher que era psicóloga e ela, ao invés de fazer a sessão dela, ela ficou me analisando o tempo inteiro. Nossa. Ela ficou perguntando qual que era a minha formação, ela ficou perguntando. E eu fui falando. E sabe qual é o resumo? Ela não voltou. Mas ela não voltou porque ela me analisou, ela não gostou de mim. É porque ela não está preparada para mexer com os conteúdos dela. Uhum. Né? Então não foi eu que não passei no teste. Ela não estava preparada para falar dela. Uhum. Então isso vai trazendo segurança, é você estudar, é você estar em contato com profissionais, é você ter uma terapia onde você leve essas coisas, né? Eu já tive uma paciente que trabalhou anos e anos comigo, eu ajudei ela num monte de coisa, mas ela não queria falar do casamento dela. Ela falava, meu casamento tá perfeito. Meu casamento tá perfeito. Ela parou de fazer terapia, me enganando que ela ia mudar de cidade, que era mentira, depois eu descobri, e falou para uma outra paciente minha que eu era uma psicóloga fraca. Aí eu levei isso para supervisão. Na época eu estava em formação de Gestalt terapia. Falei, gente, eu ouvi que eu sou uma psicóloga fraca, mas não faz sentido e tal. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? E aí ela falou assim, era fraco, você não cutucou mais naquele ponto, né? Que ela não queria trabalhar. Ela não queria trabalhar com aquilo, né? Então, todo o conteúdo que o paciente traz é dele, não é nosso, né? Por isso que essa segurança tem que vir de dentro para fora. Esse trabalho, né? É caro ser psicólogo. É caro você ter que estar sempre em curso, você tem que estar sempre em terapia, você tem que estar sempre em supervisão, né? E aí você começa a pensar, a minha sessão não vale isso que eu estou pedindo? Para eu pagar tudo isso? Né? Porque se eu cobro mais barato, então, não, eu não consigo fazer supervisão, eu não consigo fazer terapia, né? E quando você consegue cobrar o valor justo da sua sessão, você consegue ter todo esse apoio por trás, né, de um outro profissional mais experiente que você, ou com outro olhar, de falar, olha só o que está acontecendo, né? Isso aí não é seu, é do paciente, lança para ele, vai lá, né? Então é esse o preparo mesmo. Fantástico. É um investimento que tem que fazer, né? Não só na nossa vida o tempo inteiro. Sim. É uma carga super pesada, às vezes, que os outros trazem pra gente, né? Pra gente, assim, pro psicólogo que eu falo. São histórias, né? Você tem que sentar ali também para você não absorver aquilo. Sim, e tem coisas que vão nos abalar, né? É inevitável.
Teve uma paciente que começou a contar situações de violência extrema que ela estava sofrendo com o marido, né? Eu saía da sessão, tava doendo, assim, sabe? O peito, eu falava, nossa, tá difícil de digerir, né? Porque é o tipo de coisa que a gente fica imaginando que possa acontecer com a gente, né? E aí eu preciso levar isso para minha terapia, por que tá mexendo tanto comigo? Né? E por que de repente um outro assunto, uma outra pessoa que me contou uma história também muito difícil, não me abalou, não chegou ruim para mim. Eu entendi que era a história que aquela pessoa estava passando. Uhum. Verdade. E aí, gente, mais perguntas para a Lu? Não? Acho que agora não mais. Então, Ela deu várias aulas pra gente. Nossa, há algumas. Mas, viu, a Lu, ela tem um Instagram bem legal mesmo, e ela tá sempre colocando informações lá, e depois eu vou marcar vocês todas no Instagram, aí vocês se seguem. Qualquer coisa também, caso tenham dúvidas, elas podem te chamar ali no direct mesmo, Lu? Podem, sem dúvida. Podem contar comigo para qualquer dúvida que vocês tenham, né? Espero que vocês façam a psicologia, né? Vocês já estão aí com essa vontade, né? Espero que vocês façam, que a gente seja colegas de profissão. E eu gosto muito de conversar com estudantes de psicologia, com recém-formados, né, que às vezes tem algumas dúvidas que eu já tive também, e eu não tinha com quem conversar, eu não sabia, né, que não conhecia nenhum psicólogo que se mostrasse tão aberto, né, como eu penso que eu me mostro com as pessoas, porque tem muita gente que me escreve e fala, ai, como que é isso, né, que você tá aí falando, que você tá colocando para fora, que muitos profissionais não colocam. É verdade. Gente, então tá bom. Obrigado de novo, Lu, pela sua disponibilidade de conversar tão abertamente com a gente. Assim, foi realmente uma aula. Um monte de coisa que você falou que eu me peguei pensando, assim, falei, nossa, é verdade, mas... Sim, e faz refletir, né, a respeito do que a gente é como profissional, né? Como que é aquilo pra gente. Eu posso tirar um print da tela? Postar lá para vocês? Sim, eu ia até te Soltar os cabelos. Vamos lá, hein? Vocês têm 10 segundos para se prepararem aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Legal. Gente, brigadão mesmo, tá? Então eu tô marcando vocês lá no Instagram e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada, obrigado, gente. Boa sorte para vocês. Tchau, tchau. Malu. Foi um prazer. Tchau, Malu. Tchau, tchau. Obrigada.